1 Reis, capítulo de número 21. Aleluia. 1 Reis 21. Amém? Já está no painel. E sucedeu depois destas coisas, que tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha esta vinha está ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, olha só, melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu não te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado a sua mulher, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou da sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Meu Pai, em nome de Jesus, dai-nos graça para passar esta palavra. E tudo que o Senhor me deu nesta tarde, Pai, que eu possa, Senhor, transmitir com unção e com sabedoria. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. O teu amado Filho, que vive e que reina, hoje para todo sempre. Amém. Podeis vos assentar. Nós vimos aqui Nabote, um homem de Deus, recebeu de herança uma vinha. Você sabe o que é vinha? Vinha é lugar onde tem pés de uva. E dessas uvas são feitos vinho, são feitos suco, e era uma vinha muito bonita e cuidado. Nós sabemos que esse encontro de Nabote com Acabe foi depois da seca de 3 anos e meio, que Elias decretou que ia ter. E pelo que deu a entender aqui, esta vinha tinha tanta bênção de Deus, que durante a seca, ela não secou. E isso aconteceu o quê? Promoveu um olho gordo para o rei Acabe. Um homem que tinha tudo. E nós temos que entender, a proposta deste homem é em trocar uma vinha para que o rei plantasse naquela vinha alface, agrião, que ele falou que queria plantar o quê? Uma horta. Olha a diferença entre horta e vinho. Ele, com o olho gordo dele, ele não podia entender por que aquela vinha, depois da seca, ela continuava viva. Aquele homem olhou com seu olho e pensou: por que essa vinha está viva aí depois da seca? E ele então falou: me dá vinha para mim fazer uma horta. Oxe, quem é que troca uma vinha por uma horta? Aí depois ele diz o seguinte: me dá a sua vinha e eu então te pago. Se você quiser em dinheiro, diga quanto você quer que eu vou te pagar. Então, nós encontramos aqui Nabote entendendo que aquilo que ele recebeu, ele não ia abrir mão.
daquilo que ele recebeu como bênção. E hoje eu quero trazer vocês, para vocês pensar um pouco de quando você recebe uma bênção poderosa de Deus e que vem alguém tentar fazer uma troca com você. Primeiro, uma troca desigual. Você tem algo de muito valor e a pessoa diz, vamos trocar, e eu vou fazer disso algo que não tem tanto valor. Uma vinha que suportou a seca ia ser trocado por verdura. Se era um plantio de alface ou de qualquer outra verdura, era só passar a lança, cortava tudo e destruía tudo num dia só. Então, esse era o desejo dele. E esse desejo é o desejo do diabo. Muitas vezes, Deus dá as coisas para os filhos dele, e os filhos dele querem trocar. Os filhos deles têm aquela bênção e acabam querendo aceitar a proposta de troca. Nós não podemos aceitar a proposta de troca. Nós temos que manter aquilo que Deus nos deu. Nós temos que continuar. A palavra hoje está voltada sobre realmente o olho gordo. Depois, nós vimos que Acabe, ele sentiu inveja. Inveja. Ver que a horta dele tinha secado por falta de chuva. E ele ia arrancar a vinha e ia plantar horta. Por causa do quê? Da inveja. Depois agiu aí também os ciúmes. Por que que Deus fez esse diferencial tão grande para ele? Por que Deus protegeu tanto e não protegeu o meu? Você sabe que há pessoas olhando para aquilo que você consegue, e quando você conta, que eu oriento o povo não ficar contando as bênçãos de Deus para ninguém, quando você conta, a pessoa, ai, que bom. Mas depois ela diz, por que ele recebeu e eu não recebi? Por quê? O que aconteceu que ele foi protegido nisso, naquilo outro? Olha hoje o testemunho dessas meninas aí. Cair peças da empresa do lado delas, mas naquela hora que caiu, elas tinham saído. Será que é elas que saíram ou Deus tirou elas dali? Deus tirou elas dali. E alguns podem ter olhado e dito, olha, ai que sorte dela. Os outros, olha, as crentes, Deus até tirou para não matar elas. É assim. E nós temos que estar atentos com essas coisas. Nós temos que estar cada dia observando e tendo convicção de que o nosso Deus, Ele é Deus que nos abençoa. Ele é Deus que nos protege. Ele é Deus que faz coisas sobrenaturais para cada um de nós. O que é que Deus te deu e que tem alguém fazendo propósito? Eu acho gozado, às vezes, as pessoas estão firmes e fiel na igreja, vem alguém de outra igreja, eu não vou citar o nome, mas não vou citar não. Uma irmã aqui, que é até obreira, ela estava aqui, e os filhos dela vinham para a igreja, só o marido dela não vinha. Aí uma pastora chegou para ela e disse assim, vem para cá, que se você vier para cá, o seu marido vai se converter. Aquela mulher enganada, ela saiu daqui, uma pessoa que eu gosto até muito dela, e depois passou mensagem. Eu saí porque
a pastora e o pastor prometeu que meu marido vai ser salvo lá, que Deus deu uma revelação. Era a revelação da Kodak. Porque a palavra de Deus fala para não deixar a sua congregação. Mas a Kodak revelou isso para eles, e eles foram para lá. Que tristeza, ela está conosco de volta aqui, deixa eu ver se ela tem, na casa do Senhor, só que no período que ela foi para lá, desviou os 2 filhos. E o pior ainda do marido não se converter, o marido abandonou por outra. Então, irmãos, são trocas que o diabo quer que façam. Eu morava ao lado de uma mulher em Quitaúna, e o marido dela passou a ser chefe de uma grande empresa. E ela passou a ganhar, o marido ganhar muito dinheiro, e ela orava de manhã na minha casa comigo, ainda não tinha se batizado. E na oração das 8 às 9, ela ia lá orar comigo. Aí ela falou: missionário, o pessoal está falando que na minha posição que eu tenho agora, com tanto que o meu marido ganha, eu não devo ficar nessa vila, não. Quitaúna, uma vila saudável, uma vila boa. Então eu vou embora lá para outra vila aqui, que é de pessoas mais chiques. E ela vem embora para cá. Eu disse: minha filha, o lugar não faz ninguém. O lugar não faz ninguém. As pessoas que fazem o lugar não vai embora, não, não. Aí o povo ficou olhando para a gente com ciúme. Não, você não tem que ficar contando o que está acontecendo, nem dar o seu olerite para o povo conferir. E sabe o que aconteceu? Passou 6 meses. A vizinha do lado fugiu com o marido dela. Não era melhor ela estar lá em Quitaúna, vivendo feliz? A proposta de troca. Então, tome cuidado. Tome cuidado. E aquilo que Deus te deu, conserve. Aquilo que Deus te deu, não negocie. Não negocie. Porque é herança do Pai para você. Você deve o que Ele te deu, você devolver para Ele quando você for sair dessa terra. Mas até então, fique. Preste atenção que Deus dá a nós dons. E nós temos que desenvolver os dons na casa do Senhor. Orarmos uns pelos outros. Essa hora da oração da fé é um momento muito importante de um orar pelo outro. Porque a Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. E a oração da fé vai ter muito em seus efeitos. A oração da fé tem muito em seus efeitos. E você pode receber uma bênção e depois você acabar contando para alguém. E a pessoa falar assim: olha, toma cuidado que isso volta, viu? Pronto. Plantou na sua cabeça o quê? A volta do mal. Então, nós temos que vigiar em todas as áreas. E não nos preocupar com a manha daquele que quer nos fazer mal. Veja bem esse rei maligno, que Deus já tinha abençoado nesse tempo ele com chuva, mas ele tinha uma mulher maligna também que chamava Jezabel. Esse homem maligno chegou na casa dele, deitou, chorou, pôs a cara na parede, porque não tinha recebido sim de Nabote. Não interessa o que é que o inimigo tenta fazer para te tomar as bênçãos do Senhor nosso Deus. Não deixe. Eu ia até pregar hoje sobre a segunda mensagem lá dos Estados Unidos, e eu estava vendo, ajustando, e falei: pastor, já vi a mensagem.
Aí eu falei, eu vou pregar a minha segunda mensagem dos Estados Unidos, porque o que eu recebi eu quero passar para você. Aí o pastor Pino falou, é melhor você pregar sobre o tema da campanha. Eu falei, é verdade. Quinta-feira é a noite da bênção, a noite da libertação. Quinta-feira não é noite de doutrina, não é noite de correção, é noite de libertação e cura divina e salvação. Na hora que ele falou, eu fui para o quarto e pedi ao Senhor, porque Ele é dono de vocês. E Ele sabe o que é que você precisa ouvir. E Ele tem a palavra para você. E eu, então, recebi do Senhor esta palavra tão maravilhosa. Tão maravilhosa. Fique atento, porque o inimigo vai chegar e vai te pedir alguma coisa. Escuta o que eu estou falando. Guarde bem, é palavra rema. E você tem que se posicionar diante de Deus. E dizer, não, eu não vou negociar aquilo que o Senhor nosso Deus nos deu. Aquela moça que serviu a Deus conosco aqui por um tempo, que o marido dela morreu novinho, ela antes tinha mudado para Itapevi, e estava lá, ela estava com uma lanchonete, a lanchonete estava uma bênção, estava maravilhosa, e antes do marido dela morrer, ele morreu precocemente, era um casal maravilhoso com os filhos aqui, eles estavam morando para lá, Itapevi ou Barueri, não estou lembrada agora, e alguém foi lá e fez a proposta. Eu falei, mas vocês não falaram para mim que a lanchonete está fluindo até durante a semana? Que os estudantes vão lá, abrem a mesa e comem? Não, mas eu estou com uma proposta, e quem está fazendo a proposta é muito melhor. Eu falei, vê se vocês acordam. Se a proposta que eles estão fazendo para você é muito melhor, por que eles iam trocar uma lanchonete que é muito melhor pela tua? Onde vocês estão com a cabeça? Não, eles estão querendo, por causa disso, aquilo. Eu falei, olha, eu estou vendo isso como aquela história, lá vem o golpe. Orei com eles, falei, pensa mais um pouco, mas o cara foi lá e conseguiu enganá-los. Trocou a lanchonete deles, que funcionava, alguém daqui foi comigo orar lá em Barueri. Barueri foi perto da prefeitura lá, pela lanchonete deles, que era uma bênção, e na outra eu não fui. E trocou pela grande, irmãos, foi uma coisa terrível. Foi uma coisa terrível. E eles acabaram ficando sem nada. Então, Deus manda hoje eu orientar vocês. Não troque o certo pelo duvidoso. Não faça o que você tem convicção por algo que você não tem convicção. Creia no Senhor. Confia no Senhor, que Ele tudo fará. Domingo eu preguei que é tempo de recomeço. Hoje eu tive reunião à tarde com a pastora Bianca, e eu estava relembrando a todas as coordenadoras do estado de São Paulo, acerca do tema lá, o tema que gerou toda a convenção foi recomeço, sem mudar de lugar. Norteou também determinação. Queridos, servir a Deus e ouvir a Deus e caminhar segundo a orientação de Deus depende da nossa determinação. Às vezes eu vejo a pastora Carmen aí na esquina para ir embora. E eu comento com o pastor a determinação dessa mulher. Se ela não viesse hoje, nós não ia nem cobrar ela é viúva. E mora, não vou falar onde, mora muito longe daqui.
Mas ela está aí. Está no culto de manhã, tem domingo que está no culto de manhã, no culto à noite. E Deus tem sustentado e tem fortalecido, porque isso chama o quê? Determinação. Eu tenho certeza, eu abri uma igreja lá pertinho, ela estava comigo quando eu abri a igreja lá, hoje está com a pastora Cibele, a igreja que eu abri lá, e ela vinha de lá para cá, sempre veio de lá para cá. Aí eu pensei, agora abriu a igreja lá, a Carmen vai ficar lá, porque a igreja tem o quê? 3 quadras subindo da tua casa? Ela falou, não, eu vou continuar fiel. Eu vou continuar determinada onde Deus me plantou. E a Martona, a tia Marta? Tia Marta, quando veio nos ajudar aqui a trabalhar, na verdade, ela veio trabalhar na minha casa. Ela morava em Franco da Rocha e veio trabalhar na minha casa. Trabalhou, acho que uns 5 anos, a zeladora da igreja saiu, eu falei, não, Marta, eu não vou ficar com a minha casa limpinha aqui e a casa de Deus, não. Eu vou te mandar embora e vou te contratar na igreja. Aí ela trabalhando aqui, eu falava, Marta, faz curso para professora, ela ria. Depois de velha, eu vou fazer curso para... Faz, Marta, você tem um dom especial para lidar com criança. E ela ria, mas foi obediente. E trabalhando aqui, ela fez o curso, depois fez pedagogia, e começou a dar aula, e se aposentou como professora. E hoje, sabe onde é que mora a tia Marta? Em Sorocaba. Eu já falei, Marta, vai lá, Catalita. Ela falou, não, até que ela tá no formal, porque ela está, acho que com 75 por aí. Ela falou, até que eu aguento, eu vou vir para cá, missionário. Eu falei, não, eu te apresento para a Thalita, ela vai gostar, mais uma. E ora para Deus pôr alguém no seu lugar. Determinação. Você é uma pessoa determinada? Você não negocia o que é da tua fé? Não negocie. Deus hoje, Ele quer pôr algo na tua mão, como Ele pôs na mão de Nabote. Porque a Bíblia diz que você é co-herdeiro com Cristo. Ele pode nos dar herança. Maravilhoso. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é grandioso. Confia nele. E Ele vai colocar algo na sua mão. E alguém vai olhar e vai dizer, não, é melhor você trocar isso por aquilo. Vê o que você quer que eu... Não. Ou vai, em primeiro lugar, sabe aquela história que a Bíblia diz que a pessoa insiste quando vai comprar e pede desconto, e quando a pessoa ganha o desconto, ele sai gabando, fiz um bom negócio, enganei o trouxa. A Bíblia ensina isso, para nós tomarmos cuidado. Então, a hora que você receber, presta atenção. Talvez vão querer trocar a sua vinha para plantar horta. Vinha é vinha. E você não vai trocar.